Ô glória. Deus é bom. Quem é do Brasil sabe. Eu tava aparecendo o carro da pamonha aqui, ó. Olha a pamonha. No Brasil tem um carro que ele passa vendendo eu não lembro como é que é. Doce, é um doce? É uma comida feita de milho. E o nome dessa comida é pamonha. Aí quando a voz está muito no médio assim, corneta, a gente lembra do carro da pamonha. Olha o carro da pamonha. Não era assim? Amém? Vamos ver se está melhor. Está melhor? Ô glória. Eu já estava aqui em cima querendo correr de mim. Deus é bom. Então, amados, hoje eu estou com essa mensagem no meu coração já tem um tempo, falando a respeito de unidade, a respeito da gente estar em trabalho em equipe. E eu achei que eu fosse fugir hoje desse tema, né? Falei, hoje eu vou fugir do tema. E aí eu fiquei na briga com Deus desde ontem, que eu queria pregar uma coisa relacionada à salvação, a falar sobre os benefícios, sobre algumas coisas que a gente recebe quando está em Cristo. E Deus falou comigo, não, você vai continuar naquilo que eu tenho falado para você falar. E aí Deus falou para eu continuar falando a respeito da unidade. Amém, irmãos? E aí eu quero começar lendo com vocês Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Vocês podem abrir lá? Aí. Todos abriram? E aqui, Deuteronômio 28, Deus, ele quando liberta o povo do Egito, tem um momento que Deus faz uma reunião com todo o povo. E aí ele fala para o povo que existiria um comportamento que através desse comportamento traria para ele as bênçãos que são descritas aqui em Deuteronômio 28. Depois da gente ler as bênçãos, tem lá as maldições daqueles que quisessem andar após Deus, andar após outros deuses, adorando a deuses pagãos, que na época existiam, assim como existem ainda hoje. Aquelas pessoas, elas andariam em desobediência às ordenanças de Deus, e elas atrairiam para si, assim como elas atrairiam a bênção sendo obedientes, elas desobedientes atrairiam a maldição. Mas a gente vai falar da bênção hoje, amém, irmãos? Então, é o que interessa para todos nós hoje, porque você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não tem? Se você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pronto, está na bênção. Amém? Porque Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Então, a questão da bênção, quando você é aliançada com Jesus, ela já está resolvida em Cristo. Cristo se sacrificou. Antes, na lei, a gente precisava fazer para receber. Amém, irmãos? Hoje, Deus já liberou a bênção. E o que a gente precisa fazer? Somente obedecer e andar nos princípios, porque a bênção já está garantida. Não precisa ter sacrifício. Não precisa sofrer. Amém? Porque às vezes a gente acha que o evangelho é difícil. Eu acho que vou fazer uma propaganda aqui, a loja de departamento que tem lá em cima, uma loja de utensílios para casa, móveis, vocês conhecem ali em cima, né? Então, e aí lá tem um quadrinho que fala em inglês, a vida é simples, a gente que a torna difícil. E realmente, irmãos, a Bíblia ela é simples, porque os homens, depois que eles recebem a lei, eles começam a querer complicar a vida das pessoas, dificultando assim o entendimento que elas precisavam ter. Para quê? Para manipular a informação, para que as pessoas se tornassem cativas delas. Ainda hoje você vê isso acontecer. Pessoas, elas têm um conhecimento e elas não querem partilhar o conhecimento. Elas dão fragmentos do conhecimento. Elas dão pequenas porções para quê? Para que você se torne dependente do conhecimento delas. Só que Deus, ele não quis isso nunca, irmãos. Deus, ele sempre vem se revelando através das alianças. E aí em Cristo, ele simplificou tudo. Eram 600 e poucos mandamentos.
E eles eram relacionados nos 10 principais, os 10 mandamentos famosos, né? Todo mundo conhece os 10 mandamentos. E aí Jesus simplifica mais ainda em um só. No amor. Através do amor, se você amar o Senhor, se você amar a sua palavra, porque não tem como amar a Deus se não amar a palavra. E não tem como amar a Deus se você não amar o seu irmão. Então, através do amor e do seu comportamento em relação àquilo que o amor te ensina a fazer, você teria atraído para você todo o poder manifesto de Deus para que você seja abençoado. E a gente vai ler um pouco a respeito dessas bênçãos. O que são as bênçãos? Para você entender e saber o que você pode receber em Cristo, é preciso você saber o que é, não é? Se eu disser assim, ó, você tem algo para receber, está ali disponível para você, o que você vai me perguntar? O que é? Se você não sabe o que é, você não vai poder tomar posse daquilo que é. Amém? Vamos lá ler. Versículo 21. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, quer dizer. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade e bendito será no campo. Então aqui vem a primeira bênção que o Senhor fala em Deuteronômio 28. Bendito será na cidade e bendito será no campo. Essa é a bênção geográfica. Onde você estiver, independente se você está na cidade, independente se você está no campo, onde for que você vive, você será bendito. A bênção geográfica, ela te alcança onde quer que você esteja estabelecido. Amém, irmãos? Como a gente não voa, Deus não falou, bendito será no céu, no ar. Nem a gente é peixe para viver dentro da água, né? Se fosse, ele ia falar, bendito será no mar. Mas aí, como a gente vive ou no campo ou na cidade, bendito será no campo, bendito será na cidade. Bênção geográfica. Aí no versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Essa é a bênção da fecundidade. A esterilidade não visitará a sua casa. É uma promessa que você também tem. Aí alguns vão dizer assim, tem uns... Aqui não, amém, irmãos? Você conhece a palavra, você entende. Mas tem gente que fala assim, mas isso aí era lá na velha aliança. Tem gente que é ruim para receber a bênção e é ruim para aprender, mas é bom para receber a maldição, que eu nunca vi. Fala que Deus bota doença, Deus mata, Deus faz um monte de desgraça. E aí a gente vê, irmão, se Deus fizesse tudo isso, se Ele precisasse usar as armas do inferno para te convencer de alguma coisa, Ele não precisava mandar Jesus. Não é? Porque antigamente o diabo já fazia o papel dele. Destruía a humanidade, fazia de tudo. Deus falando, fica aliançado comigo, porque através da obediência vocês têm proteção. Porque Deus, Ele não é injusto, irmão. Não tem como você falar, Deus está comigo, se você não cumpre, não observa os seus mandamentos, os seus princípios. Deus, Ele está, entenda bem, Deus não é fiel a mim e a você, irmãos. Deus é fiel à palavra dEle. Amém? Deus, Ele só é fiel àquilo que é fiel, àquilo que é fidedigno. A palavra de Deus é fidedigna. Se nós estamos na palavra, a fidelidade do Senhor nos alcança. E aí, você vai ver que, se eu não me engano, no livro de Romanos, fala que, através de Jesus Cristo, nós recebemos as bênçãos de Abraão. As bênçãos de Abraão, do povo hebreu, são essas aqui. Deuteronômio 28. Através de Cristo, nós somos recebedores dessas bênçãos. Alguns dizem, de uma outra religião, dizem que não, que somente eles podem receber essa bênção, porque eles negam Jesus como Messias, como Machia. E aí a gente entende e a gente sabe, até com argumentos, se você for conversar com eles, nós temos argumentos plausíveis que nos condicionam a receber, porque Jesus, ele era realmente descendência de Abraão. Então, através da descendência de Abraão, todos os descendentes receberiam a promessa. Amém? Então fala, eu tenho direito à bênção. E aí, mas você fala, mas eu talvez não seja descendente de Abraão. Eu não vim dos judeus, eu não vim dos hebreus. Não é? Talvez você diga isso. Mas se você está em Cristo, irmão, você tem a nova genealogia.
Você vem de Deus, nascido de Deus. A Bíblia fala assim, ó, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, a sua condição antiga passa, você se torna filho de Deus, porque não adianta o povo dizer por aí que é filho de Deus, porque só é filho de Deus aquele que crê em Cristo Jesus. Nem o povo de Israel são filhos de Deus. A Bíblia declara eles como povo de Deus. Filho foi dado esse título à igreja, aqueles que recebem a Cristo após a morte e ressurreição dele. Vamos lá. Versículo 5. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque o cesto, irmão, ele era um utensílio, ele era utilizado para buscar o recurso no campo. Hoje a gente usa a sacola do mercado, não é? Aqui fala sacola? Eu não lembro se é bolsa ou se é sacola. O saco, então. Você vai lá, aí a pessoa do caixa pergunta, quer saco? Quero, me dá aí um. Então, antes era o cesto. O cesto ia nos lugares buscar o recurso. E a amassadeira? A amassadeira era um lugar onde se fazia o alimento. Geralmente o povo hebreu, o povo de Israel, eles comem com pães. A refeição deles é feita com os pães. Se você for ver os árabes também, eles comem muitos pães. Não é? Hoje a gente não vê nos mercados. Tem muito pão, aquele pão ciabatta, tem aquele... Aqui como é que chama, Deus? Eu só lembro do nome do Brasil. Tipo tortilha. Aquilo ali é comum ter essa refeição lá. E em todas as refeições eram acompanhadas com aquele pão. Então a amassadeira era utilizada para fazer o alimento, o pão. Então bendito será aquilo com que você for buscar o seu sustento. E bendito será a preparação do seu sustento. Amém, irmãos? O seu recurso, você ir trabalhar, buscar o seu sustento, será bendito. E é esse recurso que vai gerar dentro da sua casa também será bendito. Você será bendito para buscar e para fazer. Coisa boa, não é? Deus é bom, não é? Então, versículo 6. Bendito será ao entrar e bendito será ao sair. Por onde você andar, você vai ser bem sucedido. Repita comigo. Por onde eu andar, eu serei bem sucedido. Então, isso aí, bem sucedida. Mulher fala bem sucedida, amém? Auditivo, presta atenção nos detalhes, né, irmão? Oh, Deus. Então, não vai haver confusão na sua vida, nem no início, nem no fim. Amém, irmão? Que tem gente que começa bem e termina mal. Entra no emprego, fala assim, é uma bênção esse emprego, é o emprego dos meus sonhos. Aí chega lá, arruma confusão com todo mundo. Aí depois vira a maldição dos meus sonhos. Não é assim, irmão? Com as outras pessoas? Fala assim, conosco não. Porque eu tenho a palavra. Então, você tem a palavra, você vai ser bendito entrando em um lugar e você vai ser bendito ao sair daquele lugar. Tanto a sua ida como o seu retorno serão benditos. Porque você vai frutificar tanto na ida quanto na volta. Se você tiver que sair de um lugar, você vai sair bendito. Se você trabalha em um lugar, você entrou lá, não foi bênção na hora que você entrou? Quem aqui estava quebrado, sem trabalho, sem nada, e entrou num trabalho e ficou todo feliz? Aí falou assim, que bênção esse trabalho. Quem falou? Que ficar liso é ruim, né, irmãos? Sem um papel na carteira. É ruim o negócio. E aí você está lá, no perrengue. Aí você entra no trabalho e fala, rapaz, bênção de Deus. Passa 2 semanas, um chefe chato, começa a querer implicar, e você fala, esse trabalho é maldição. Já não aguento mais estar aqui. Irmãos, não. Você tem a palavra. Quando você tem a palavra, aquela pessoa que é difícil, ela vai se tornar uma bênção para a sua vida. Como? Através da sua declaração de fé. Porque através da nossa declaração de fé, a gente projeta o nosso futuro. Quantos sabem que a ciência, há alguns anos atrás, diz que tudo aquilo que a gente fala, a gente atrai? A Bíblia fala isso há muito tempo. 2 Coríntios 4,13. Crie, por isso falei. Cremos, por isso falamos. A Bíblia está falando, creia, fale. Porque aquilo que você está falando, você vai trazer para você. Você vai atrair para você. Então, entenda bem. O coaching é uma bênção, irmãos. É uma bênção.
Só que o coach, ele tirou da Bíblia tudo aquilo que ele usa hoje para ganhar dinheiro, ele só mudou a linguagem. Se você for ver o que o coach ensina hoje, eu posso falar, porque eu já fiz várias formações com coach lá no Brasil, e aí, tudo que eles falam, está na Bíblia. Você olha assim e fala, fogo, estou pagando para ver o cara falar o que eu já tenho aqui na minha mão. Amém, gente? É inválido? Não, te ensino um monte de coisa. Às vezes você não está vendo algumas questões, você ali vai aprender algumas coisas. É bom para a sua vida? Toda ferramenta de crescimento é bom para a nossa vida. Só que, irmãos, a ferramenta principal de crescimento é a Bíblia. Amém? Ô, glória. Repete comigo, Deus é bom. Deus é bom. Então, versículo 7. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, você vê aqui, proteção contra os maus desígnios de pessoas querendo te prejudicar. Irmãos, se tem alguém querendo te prejudicar, e você, às vezes, está desligado, se ligue na palavra, porque você tem um direito legal na Bíblia. Às vezes a gente fica tão acostumado com o mundo natural, que a gente se esquece que o mundo espiritual foi o que criou o natural. A gente se esquece que o poder de Deus disponível, ele pode mudar o resultado da nossa vida. O resultado do ambiente onde a gente está. Amém, gente? E aí, a gente tem na palavra uma garantia de que, se eu estou sendo perseguido, se alguém está querendo vir contra mim, Deus, ele é quem vai se levantar em meu favor e vai mudar essa situação. Ele pode vir por um caminho. Ele pode vir agrupado num caminho. Pode levantar um monte de gente contra mim. Mas vai fugir por 7. Sabe o que é a pessoa fugir por 7 caminhos? Ela está perdida, sabe nem para onde vai. E a unidade que eles tinham para te enfrentar, eles vão se espalhar. Igual barata. Já viu ninho de barata? Ninho de barata está todo mundo junto. Elas estão todas juntas, não estão? Aí você acende a luz e elas fazem... Sai barata para todo lado. Assim que o inimigo vai sair diante de ti. Amém, gente? Versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então é a bênção que te dá a capacidade de juntar riqueza. O celeiro é o lugar de armazenamento de recurso, amém? Então você tem uma bênção aqui disponível para que você possa juntar riqueza. Só que entenda bem, cuidado com juntar riqueza, irmãos. Eu já contei aqui 1 milhão de vezes, mas como eu que sou o pastor e estou com o microfone, eu vou contar de novo. Eu sentei uma vez na mesa de um homem que ele negocia com presidentes. Ele é dono de uma construtora lá no Rio de Janeiro, a sede é lá no Rio de Janeiro, mas ele constrói no Brasil e em outros países. Esse homem, ele agendou uma hora para me ouvir, eu sentei com esse homem, ele milionário, muito dinheiro, irmãos. Pensa num homem com muito dinheiro. Você não tem noção do tamanho da sala desse homem. A mesa linda assim, de pedra, linda mesa, linda. Atrás do homem assim, era uma parede tipo essa aqui, cheia de prêmio. Cheia de prêmio, riquíssimo aquele homem. Mas a única coisa que ele tinha era dinheiro. Era tão pobre que só tinha dinheiro. Quando eu sentei na mesa dele, eu nessa época eu estava liso, teso, né? Que fala teso. Estava teso. Pensa. Eu sentei na mesa de um homem que era milionário, irmão, muito dinheiro esse homem tinha. Você não tem noção não. Você pesquisar a empresa dele na internet, você vai ver que ele tem muito dinheiro. Para presidente sentar na mesa desse homem, o cara tem que ser muito importante. E aí eu sentei ali, falei do amor de Cristo. Aquele homem chorava igual criança. Ele não tinha a maior riqueza que existe, que é Jesus dentro da sua vida. Jesus, ele nos traz paz. Ele nos traz uma segurança da gente dormir e acordar em paz. Você dorme em paz e acorda em paz. Você sabe que Deus é a sua provisão. Você tem a condição de estar tranquilo em meio à tempestade. A Mandinha não cantou aqui? Eles não cantaram aqui? A minha fé firmada está, não tenho medo. Aí fala que na palavra de Deus, nós vamos andar sobre as águas. O barco vai ficar lá atrás. Aquilo que você tem como segurança para estar no mar, você não vai nem mais esquentar com ele. Por quê? Porque você tem a palavra de Deus e você vai andar sobre o mar. Amém, irmãos? Essa música é muito bonita. Então, a bênção do Senhor aqui
ela te dá a capacidade de juntar riqueza no seu celeiro. Versículo 9. O Senhor te confirmará para si, povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Entendeu? Guardar, você aprende. O pastor não está ensinando? O que você vai fazer? Vou guardar. Você está aprendendo, você vai guardar. Ó. E andar nos seus caminhos. Você vai praticar aquilo que você aprendeu e guardou. Amém? Não é só você ouvir, guardar. Não, você tem que praticar. Aí às vezes, eu durante a minha vida, a minha caminhada ministerial, cansei de ver gente, pastor, mas Deus ajuda todo mundo, só a mim que não. Aí eu começo a perguntar, então, mas o que você tem feito da sua vida? Aí você vai ver, a pessoa não tem comunhão com Deus. Ela não quer melhorar, porque o problema, irmão, não é errar. Amém? O problema não é errar. Jesus, ele está nessa condição de te cobrir por conta de um erro que você está cometendo por não conseguir vencer esse erro. O problema é você querer errar. Amém, irmãos? Errar, todo mundo erra. Não existe uma pessoa que não erre alguma coisa. Eu posso ser o mais bonzinho que existe, mas uma hora eu vou errar porque o meu jeito talvez não vai te agradar uma hora. E aí eu posso errar com você, a seus olhos, amém? E aí eu acabei errando com você, te tratando de forma inadequada para aquilo que você tem como padrão de consciência. E aí você fica chateado comigo. Aí pronto, errei com você, não errei? Uma coisa é você sem querer errar. Irmão, tem como mudar essa musiquinha de fundo não? Que senão eu vou dormir. Amém. Tá bem, o povo tá bem quietinho essa música. Ô glória. Ô glória, eu tô botando a culpa nos irmãos. Mais animadinha. Vai lá. Há uma dança de... Tô brincando, isso não. Mas aí, irmãos, o que acontece? Você erra, você tem um coração... Eles te denunciaram, você viu, né, Duda? Que eles te denunciaram. Eles ficaram assim... É, Duda. Rapaz, essa equipe aqui é um mais sem vergonha que o outro. Nunca vi, cara. Aí, tá vendo? Ninguém livra ninguém, né? Rapaz, eu tô pregando sobre unidade, hein? Podia falar assim, não, vai trocar, pastor, vai trocar. Aí deu uma melhorada, vai dar umas animadinhas. E aí, o que acontece? Quando a gente erra, irmão, sem ter aquela convicção que quer errar, Deus, ele nos garante. Jesus, em João 3,17, ele diz, eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amém? Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3,16. Aí as pessoas usam 3,16 para se justificar de tudo que é erro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí fala, não, o amor de Deus, ele cobre todas as coisas. Então ele já me salvou e tananana. Sim, irmão, a salvação é assim. Você crê em Jesus, você crê com o coração, confessa com a boca, recebe salvação. Só que a vida precisa estar alinhada com a palavra e você vai se direcionando para o caminho certo, através daquilo que você aprende. Amém? Mas a questão de errar, você errou sem querer, aí você leu 17. Deus não, ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então isso quebra aquela coisa que a gente às vezes fica pensando, não, quando eu tiver melhor, quando eu for melhor como pessoa, eu vou para a igreja. Quando eu tiver melhorzinho, tiver mudado isso ou aquilo, eu vou ter comunhão com Jesus. Mas não é isso que é a questão. Jesus não está considerando quem você é hoje. Ele está te dando a condição de mudar para que você se torne uma pessoa melhor. Amém, irmãos? Ô, glória. E aí, o que a gente aprende? Se você, durante essa trajetória de mudança para se aperfeiçoar, porque ele não chamou ninguém, olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, ó, Deus não te chamou para o banco. Amém? Aí é o lugar de treinamento para que você esteja manifestando o propósito de Deus para a sua vida. Deus não chamou ninguém para ficar esquentando o banco. Por isso que eu já comprei a cadeira assim, de tecido e acolchoada, para você não querer esquentar o banco, amém? Já está quentinho. Se fosse de plástico, talvez você queria dizer que, não, meu chamado é para esquentar esse banquinho aqui, para ele ficar bem quentinho para os irmãos. Mas nem esse chamado você tem aqui. Amém, irmãos? Deus, ele confia em mim e você para que a gente execute um propósito que foi dado a mim e a você. Existe algo especial dado só para você, irmão.
que eu não tenho sobre a minha vida. E a gente vai aprender isso aí se o tempo me ajudar. Ô, glória! Jesus amado, como é que pode um negócio desse? Esse relógio voa. Amém? Então a gente não vai errar de forma negligente, porque a gente quer. A gente vai errar como um acidente, amém? E aí aqui também ninguém vai falar que é pecador, amém? Que a Bíblia fala assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você não é pecador mais. Pecador é quem vive na prática do pecado. Você aceitou a Cristo, você se torna justo. Justo, às vezes ele erra. E eu gosto de dar esse exemplo. Não é porque você botou um penso em alguém que se feriu que você virou um médico. Não é porque um dia sua esposa, ou não, a esposa do pessoal lá fora, né? Botou ele para dormir na garagem que ele virou um carro. Amém? Então, aquilo que você pratica é o que você se torna. Então, se você não pratica o pecado, você não vive se aperfeiçoando para ser o melhor pecador do mundo, você busca a palavra, aprende a palavra e anda segundo ela, pronto, você é um justo. Você no meio do caminho pode tropeçar? Pode errar? Pode. Mas aí você tem que saber que Jesus Cristo nos justifica de todo pecado, de todo erro. Jesus e Deus, eles trabalham de forma cooperativa e enviaram o Espírito Santo para também trabalhar dessa maneira. Para quê? Para que a gente tenha condição de melhorar cada vez mais. Eles trabalham ao nosso favor, não contra nós. É porque durante muito tempo Deus foi pregado como alguém que tinha um martelo de julgamento na mão. Tudo aquilo que você fizesse de errado, ele pum na tua cabeça. Deus estava lá só esperando. Erra agora que eu vou te pegar. Mas não é, irmãos. Deus não faz essas coisas. Deus, ele é amor. Amém? Onde que eu estava? Versículo 9. Não. 10. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Então, as pessoas vão olhar para você. Quem é que já teve essa experiência de alguém olhar para você e falar assim: rapaz, você é diferente. Eu não sei o que tem em você, mas você é diferente. Eu chego lá na oficina do Marco lá. Todas as vezes que eu chego lá, o que eu ouço lá? Quando eu vou lá perto da sua mãe. Eu não sei se você já ouviu, Marco. Eu chego lá, o Anderson já ouviu, né, da Catarina falando. Eu chego lá, ela olha pra mim, uma vez ela olhou pra mim, ela não se aguentou, ela falou assim: opa, tu até me enerva de tão feliz que você é. Mas ela falou brincando, amém, irmãos? Ela tava de brincadeira, mas ela falou, por quê? Porque ela viu que em mim existe algo diferente. Em você, irmãos, existe algo diferente. Que as pessoas, elas olham e entendem que existe Deus brilhando na sua vida. Então a gente não deve desconsiderar isso. Você tem um poder sobrenatural habitando em você que faz com que você venha reluzir. E isso atrai as pessoas. Igual um inseto para a luz, irmão. Você está no lugar, quando você considera o que está sobre a sua vida, você vai ver que você vai atrair as pessoas para você. Por quê? Porque elas não sabem, mas elas desejam aquilo que está na sua vida. Amém? Versículo 11. Deus amado. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Então, tudo aquilo que você tiver como posse vai frutificar. Não só frutificar, como abundância. Abundância. Irmão, sabe o que é abundância? É muito. Você não só vai ter a frutificação, aquilo tendo resultados positivos, como você vai ter abundância nesses resultados. Então repete para o seu irmão, olha para ele e fala assim: você vai ter abundância nos seus resultados. Todo mundo, bora, sem vergonha, vai. Olha para o lado. Você vai... O povo envergonhado. Você terá abundância nos seus resultados. Amém? E quais serão os seus resultados? Diga: bênção, multiplicação, provisão. Porque você é crente, irmão. Amém? E a Marcela Chan, que ela costuma dizer: ser crente é um luxo. Você crer em Deus é um luxo, irmão. Você realmente tem algo sobrenatural que
te proporciona facilitações. E eu não estou contando isso aqui história de fábula, não. Não estou fabulando algo que eu estou lendo, não. Eu vivi, eu sei que isso é verdade. Quem aqui já viveu isso que eu estou te falando? Levanta a mão aí, olha em volta aí você que não viveu. Eu já vivi. De você estar sendo beneficiado, a pessoa nem sabe por quê, mas quer fazer algo de bom para você. É assim que funciona, irmão. Porque você tem a bênção manifesta na sua vida. O Senhor te abrirá, 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das suas mãos. Emprestarás às muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Então, o que ele está dizendo aqui? A chuva no seu tempo significa provisão necessária no tempo certo para a manutenção daquilo que você tem. Você vai ter a provisão necessária e no tempo certo para que tudo a seu tempo não pereça, mas tudo esteja bem no seu tempo certo. Porque não adianta ter chuva o ano todo que a árvore morre. Amém, irmão? O que a árvore precisa? Precisa de água. Chove nela o tempo inteiro para você ver se ela não morre. Para você ver se ela não morre. Enrolei a língua toda. Se chover o ano inteiro, a árvore morre. A árvore precisa de sol, precisa de chuva. Tudo na sua medida certa. 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então você vê que Deus, Ele vai te exaltar nos relacionamentos. Entenda relacionamento como tudo aquilo que você se relaciona. Amém? Não é relacionamento só de homem e mulher. Relacionamento, você tem um relacionamento no seu trabalho, você se relaciona com pessoas lá, tem na sua casa, com seus familiares, não é? Com a sua família você tem relacionamento, e com seus familiares também, que familiar é uma coisa diferente. Amém, irmãos? Família, contexto da casa onde você habita. Familiar, parentela. Então você vai ser exaltado nessas posições que você se relacionar. Deus vai te botar por cabeça e não por cauda, porque você não foi chamado para ser humilhado. Amém, gente? Deus é bom ou não é? Então, e aí eu falei, se você obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Isso mesmo. 14. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. E aqui que está a questão. A gente tem o cuidado de não se desviar disso que Deus está falando para a gente, porque Ele fala, se você fizer tal coisa, você vai ter a condição de atrair para você a bênção. Amém, irmãos? Quem é que atrai a bênção? Vou deixar você de novo responder. Quem é responsável por atrair a bênção? Então, somos nós. Nós é que somos responsáveis. A gente tem que parar com essa coisa de ficar Deus, Deus, Deus. Não, irmão, se está na palavra Deus já deu, só recebe. Porque às vezes a gente também tem dificuldade de receber. A gente não fala, os outros têm. A gente é fácil. Amém, glória. E aí, a gente vai falar, já falou a respeito da bênção, agora a gente vai entender aonde que essa bênção é derramada. Repete comigo. A bênção é derramada na unidade. Vamos lá ler em Salmo 133, 1. Salmo 133, versículo 1. Então, vocês já sabem de cabeça essa passagem bíblica, não é? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, o escorrer do óleo, pastor Calxande veio aqui, se você não viu essa ministração, procura no nosso YouTube, você vai ver lá que o pastor Calxande falou a respeito do óleo que é derramado na cabeça. Então, você faz parte de um corpo, não é? Se você derramar um óleo, o óleo é igual água? Ele respinga? Irmão, só se você jogar mesmo, ele respinga muito pouco. A água não, qualquer gotinha que você jogar, ela espalha para todo lado, não é? O óleo não, ele desce agrupado. E aí, se eu jogar óleo na minha cabeça e abrir os braços e abrir as pernas,
Vai cair no meu corpo todo? Não. O que eu tenho que fazer? Tá junto. Se eu estou junto, o óleo desce no meu corpo e vai escorrendo por todo lugar. E aí fala que desce pela orla das vestes. A orla do judeu era uma roupa que botava por cima assim, e aí ela tinha a orla da veste. Isso aqui você entende como orla. E aí ali ela escorria, pingava. A bênção, ela vai descendo e escorre. Amém, irmãos? Mas você tem que estar unido para ela descer no corpo todo. Se não tiver unido, o que acontece? Perde parte da bênção. Algum membro do corpo vai ficar sem a bênção. Então diz, eu tenho que ficar unido para receber a bênção. Por quê? Porque a manifestação da bênção depende de quem? De nós. A manifestação da bênção depende de mim e de você. Então, quando a gente trabalha em unidade, Deus faz o trabalho pesado. Olha para o seu irmão assim, ó, tá pesado? Pergunta para ele. Olha aí, pergunta para ele se está pesado. Tem algo pesado? Vamos ficar unidos para ficar fácil. E aí a gente vai vir para o tema dessa ministração. A gente quer viver na bênção ou na força? Você quer viver na bênção ou fazendo força? Eu quero viver na bênção, irmão. Para eu viver na bênção, o que eu preciso? Estar unido. Amém? E a gente vai ver alguns exemplos aqui. Acho que vai dar tempo. Que Deus, acho que me ajudou, parou o tempo ali. Alguns exemplos de bênção. Daniel. Quantos ouviram falar de Daniel? Misael, Ananias e Azarias. Quantos ouviram falar? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que o nome deles é mais famoso. O nome deles, os nomes são mais famosos assim, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel e esses meninos, todos eles eram príncipes em Israel. Quando Israel foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, eles foram escolhidos porque eles eram formosos, fortes, inteligentes. Eles foram escolhidos dentre o povo para que eles pudessem trabalhar, viver no palácio de Nabucodonosor, servindo ali. Porque Nabucodonosor não era burro, amém, irmãos? Ele pegava as pessoas que tinham conteúdo para trazer para ele adquirir conhecimento. E aí leva esses meninos para lá. Primeira atitude que eles tiveram, de não comer o manjar do ímpio, aquilo que o ímpio está oferecendo, aquilo que o mundo está te oferecendo. Eles tinham acesso à comida do rei, comidas que eram sacrificadas a outros deuses, comidas que vinham de outra origem. E aí esses meninos decidiram não comer. E aí tem o famoso jejum de Daniel. Eles falam assim pro eunuco, falam, ó, dá pra gente somente legumes. E o homem fica com medo, fala, se eu der legume para vocês, e o rei olhar e ver que vocês estão fracos, eu morro. Aí Daniel falou assim, não, faz só um teste. E aí, por eles decidirem se privar daquilo que contaminava, poderia vir a contaminar, porque era lei, mandamento de Deus, Deus honrou a eles. E eles pareceram mais viçosos e saudáveis do que os outros que comiam tudo. Então, eu e você, quando a gente não se contamina com aquilo que está no mundo, aquilo que o mundo oferece, nós vamos ter a aparência muito melhor do que as pessoas que estão lá. É o tal do brilho do Senhor, vai estar sobre a sua vida. Por quê? Porque você se guarda. Amém, irmãos? Então eles não comeram a comida oferecida, não adoraram outros deuses, se mantiveram fiéis, não negaram a fé. E aí você vê o que aconteceu. Daniel, no momento de perseguição, eles sofreram um momento de perseguição, está lá no livro de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não adoraram a estátua, e aí eles são jogados dentro de uma fornalha. A fornalha estava tão quente que o homem que jogou eles lá morreu. Os homens que pegaram eles e foram jogar eles lá morreram. Imagina o calor dessa fornalha. E aí o rei levanta e vai lá olhar. Quando ele olha, ele fala, ué, não jogamos 3 homens lá dentro? Sim. Por que eu estou vendo um 4º homem lá e esse tem a aparência dos filhos de Deus? Irmão,
Coisa linda. Então, a partir do momento que eles se guardaram em fidelidade, Deus livrou eles do fogo. E eles saíram de lá, e a Bíblia fala, você vai ler o livro de Daniel em casa, que nem cheiro de fumaça tinha neles. Ontem o Alan fez um hambúrguer, aí eu fiquei longe, ele que fez o hambúrguer, foi? Eu fiquei longe dele. Aí eu tô lá, cheguei em casa, quando eu tirei a camisa, eu falei, fogo, tô churrasco puro. Só fumaça. Nossa, blusa, fumaça pura. E eu fui e botei a blusa para lavar. Imagina um homem sendo jogado no fogo. Como que ele não pode ter cheiro de fumaça, irmão? Amém? Daniel a mesma coisa. Se manteve fiel àquilo que ele tinha como fé, fiel a Deus. E aí pegam Daniel e jogam ele dentro da cova dos leões, os leões cheios de fome. E aí o que aconteceu? Nada. No outro dia o homem chega lá, tá Daniel de boa com os leões, irmão. De boa, saiu de lá. Amém? Então, você vê que Daniel jejuou, depois foi jogado lá para o leão comer, o leão jejuou também. Semeadura e colheita. Amém, gente? Deus é bom. Outro exemplo. Você vai ver que a fidelidade ao que Deus te dá, irmão, vai fazer com que você seja livrado de coisas que talvez para você seriam impossíveis. Gideão foi chamado, ele era o menor da sua casa, e a tribo que ele fazia parte era menor. Amém? Então, você vê, o cara era na condição, entre os filhos de Israel, ele era o que seria o último da fila. Esse homem, ele guardou a promessa que Deus deu de livrar Israel dos midianitas, porque os midianitas, eles chegavam lá, os israelenses, eles estavam escondidos para que eles não fossem atacados. A Bíblia fala que Gideão estava malhando trigo. Onde que se malha o trigo? No ar livre, não é? Para voar a palha, não é assim? A pessoa faz assim no trigo, a casca solta, ele faz assim, o vento sopra a palha. Ele estava fazendo isso dentro do lagar. O que se faz no lagar? Vinho. Um lugar que não pode ter poeira, não é? É um lugar guardado. Então ele estava escondido dentro do lugar de fazer vinho, malhando trigo. Imagina a confusão do homem. Ele devia estar fazendo assim, assoprando, a dificuldade que só. Mas aí os midianitas vinham, roubavam tudo, matavam os bichos, fazia tudo, arruaça. E aí ele ora a Deus, Deus responde a oração dele, ele vai, recebe uma promessa de livrar o povo de Israel dos midianitas. Ele chega lá, acredita na palavra de Deus, vai com uma multidão. Mas a primeira atitude de Gideão foi, chegou lá no altar de Baal, que tinha no meio do povo de Israel, quebrou o altar. Tinha um cercadinho, ele pega as madeiras desse cercado e queima, usa como lenha para sacrificar um animal para Deus. Ele pegou tudo aquilo que pertencia a Baal, queimou no fogo. Falou, não, aqui não vai ter mais Baal. E aí, esse homem, ele vai com uma multidão até o acampamento midianita, e tinha homem que a Bíblia fala que era como se não pudesse contar, era como a areia do mar, muita gente, camelo, tudo, um exército completo, muito maior do que o povo de Israel. E aí, no meio do caminho, ele vai com uma multidão, chega lá, Deus fala assim, manda os medrosos voltarem. Aí você vai aprender que, se você tiver que fazer algo, irmão, deixa o medroso em casa. Amém? Vai com quem está em fé. Se você quer se unir a alguma coisa, está querendo que algo manifeste na sua vida, se junta com gente de fé, não se junta com murmurador, nem com medroso. Amém? Porque o medroso, ele vai... Eu vou dar um exemplo para você vai entender rápido. Se eu tiver aqui, o Anderson é magrinho, né? Vem cá, Anderson. Chega aí. O Anderson é magrinho. Ele é forte, mas ele engana. Ele é magrinho. Fica aí embaixo aí. O que é mais fácil? Se a gente tiver uma disputa de força aqui, eu puxar o Anderson para cima, vamos dizer que a gente tem a mesma força. Ou o Anderson me puxar para baixo. Porque a gravidade vai apoiar o Anderson, ele vai ter uma força a mais para me puxar para baixo, não é? E às vezes a gente está querendo fazer força desnecessária, achando que é o salvador da pátria. Irmão, se junta com quem vai te fortalecer, não com alguém que vai te puxar para baixo. Se você quer crer em alguma coisa, creia com alguém que vai crer junto contigo. Amém? Aprende isso aí para a gente não ficar tendo muito trabalho aí e viver uma vida boa. Então,
Gideão, ele livra o povo dos midianitas sem lutar. Por quê? Porque ele tomou certas atitudes. Não adorou outros deuses, se livrou das impurezas quebrando o altar de Baal, selecionou os que eram valentes e crentes. Porque aí no meio do caminho, quando eles estavam indo para a batalha, Deus falou, tira os medrosos. Os que não estão crendo, manda voltar. Eles voltaram. Ele estava, eu não me lembro agora a conta exata, mas acho que eram 10 mil, alguma coisa, ou mais de 10 mil. Agora não estou lembrando. Mas aí, ele ficou, sabe com quantos? 300. Sai essa galera, ele fala, vai lá no rio, o povo beber água. Quem beber água atento, você vai levar esse. Agora, quem beber água igual cachorro, assim, tô com sede. Esses daí tu larga fora, que é distraído. Então você vai tirar de perto de você o incrédulo, repete comigo, vou tirar o incrédulo e o distraído. Porque às vezes o distraído está crendo, mas o distraído vai atrapalhar. Amém, irmãos? Então anda com quem é atento e quem crê. E aí ele tirou esse povo do meio, foi com 300. E o que eles fizeram? Chegaram lá, foi o UFC, não foi? Pancada para todo lado, foi ou não foi? Não foi, irmão. Esses homens levaram tocha, um jarro e uma trombeta. E aquilo que tinha de mais poderoso, fé em Deus. Eles cercaram o arraial dos midianitas e Deus falou assim, quando você estiver lá, você vai soprar a trombeta. Aí ele sopra a trombeta, quebra o jarro, pá, todo mundo ao mesmo tempo, em sincronia. Todo mundo em unidade. Eles quebram o jarro, tocaram a trombeta e estava com fogo na mão, eles falaram, por Baal, por Gideão. Era que o nome dele era Jerubbaal. Eu ia falar Jerubbaal, eu falei só o Baal. Então, por Gideão, a espada do Senhor. Os inimigos começaram a ficar baratinados, um olhou para o outro, na escuridão, começaram um a matar o outro, achando que era o inimigo. Achando que eles eram o povo de Israel. Um inimigo matou o outro. Então, o trabalho pesado, quem fez? Deus. Os inimigos se confundiram e começaram a se matar. E com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quem fez o trabalho pesado? Deus. Na condição física deles, eles não poderiam livrar. Os três não poderiam um livrar o outro da morte. Nem Daniel poderia se livrar. Então, quem já viu um leão cheio de fome não comeu alguma coisa? Come até mosquito voando, irmão. E aí, o leão não comeu Daniel. O fogo não queimou em Sadraque, Mesaque e Abednego. Os midianitas não tocaram em ninguém do povo de Israel. Eles nessa primeira batalha não fizeram nada. Eles só observaram. E os inimigos se degladiaram, se mataram. Eles ficaram só com os despojos. E aí foram atrás, conquistaram. Irmãos, a Bíblia fala que Gideão morreu velho, sossegado. Quem que ele era na tribo de Israel? O menor da menor tribo. Ele era o mais improvável que existia. Então, com Deus, irmão, você pode ser o mais improvável, mas você vai ser o melhor, porque você era o mais improvável. Quando a pessoa olhar e falar, não, esse daí, Deus é com ele. Porque esse não tinha chance nenhuma naturalmente, mas ele está aí, ó. Amém, gente? E aí, Josué. Josué é a mesma coisa. Josué foi fiel a Moisés. Ele, toda a travessia, ele se manteve fiel, foi fiel àquilo que Deus tinha dado como promessa, equilibrou a visão que ele tinha, porque quando ele entra na terra para espiar a terra, ele entra com quantos? Com 11, não é? Ele mais 11. 12 pessoas entraram. Eles entram em Canaã, saem de lá, só ele e Caleb. Não, a terra é muito boa. Vamos lá possuir a terra que Deus deu para a gente. Tô firme aqui, ó. E os outros? O que os outros disseram? Não, a terra é legal. Olha os olhos de quem anda com fé e quem não anda. Quem não anda com fé, irmão, vai considerar só as coisas negativas. É uma fé fingida. Ele finge que está crendo. Não, bênção demais. Mas sabe como é que é, né, pastor? É meio difícil, tem que não sei o quê. Irmão, não vem me contar essa história, não, irmão. Você vai perder seu tempo. Porque eu sei que dá certo. Eu sei, eu posso falar para você. Porque quem me conhece aqui há mais tempo já ouviu vários testemunhos que eu já dei. E aí eu sei que a palavra é verdade.
E aí não tem esse negócio de, mas igual esses homens ficaram lá. O que aconteceu? Nenhum deles entraram, só Josué e Calebe. E Josué, ele guardava aquilo que ele tinha como visão. Ele recebeu a visão de Moisés, ele guardou a visão de Moisés, ele guardava a vida de Moisés. E aí quando Moisés morreu, quem ficou no lugar de Moisés? Josué. E aí Josué vai conquistar a terra. Assim como Moisés fez, abriu o mar, ele abriu o Jordão. Aí ele passa, chega lá em Jericó. Eu até brinco, o pessoal fala assim, tá firme? Eu falo, firme como a muralha de Jericó. Aí os crentes velhos que conhecem a muralha de Jericó falam assim, mas a muralha caiu. Mas só caiu com o poder de Deus, irmão. Mas ela era firme, intransponível. Só caiu com o poder de Deus, amém? Então se você estiver firme como a muralha de Jericó, antes da queda, tá firme, irmão. A muralha ninguém podia entrar, não. E aí, aqueles homens, eles em unidade, receberam uma instrução. Que às vezes Deus dá a instrução pra gente, a gente tem que olhar o detalhe da instrução e seguir até o final pra gente conseguir a vitória. E aí Deus falou, fica quietinho, todo mundo quietinho. Vocês vão dar as voltas pela cidade. E às vezes a gente acha assim, não, mas a gente não põe respeito, a gente não impõe, dizendo com o inimigo, a gente não impõe medo. A gente não tem condição de desafiar essa circunstância. Mas, irmão, quando eles foram lá dentro ouvir, o povo estava morrendo de medo deles. É porque a gente, às vezes, olha o natural e acha que é assim, mas Deus, Ele está com você. E o povo olha para você e fala assim, rapaz, tem alguma coisa, não sei porquê, tem alguma coisa aqui dentro que se eu mexer com essa pessoa aí, vai dar um problema sério pro meu lado. E aí esses homens, eles rodeiam a cidade, na 7ª volta eles tocam a trombeta e gritam. Em unidade, repete comigo, em unidade. E eles fazem, pá, a muralha rui. Cai tudo, eles entram na cidade e tomam a cidade. Uma cidade que foi prometida lá atrás a Abraão. E eles tomam e se torna Israel. Amém? Hoje a cidade, lá o lugar é onde está Israel. Fica calma, é muito poder, já está até caindo. E aí, eles hoje vivem naquele lugar que eles conquistaram lá atrás. Amém, gente? E aí, o que todas essas pessoas fizeram? Repete comigo, trabalho em equipe. Se você for ver Romanos 12, 1 Coríntios 12, e eu vou ler com você Efésios 4, está falando que existe um corpo do qual nós fazemos parte. E o corpo, ele é constituído de quê? O que constitui um corpo? De membros, não é? Deixa eu ler com vocês a Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, 11 diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação de quê? Edificação de quem? Do corpo, do coletivo, do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Irmão, se a pessoa está inconstante, você já sabe, menino. Por quê? Não está observando a palavra. Não está ligado com as pessoas que estão ensinando. Não está tendo atenção àquilo que está sendo ensinado. Menino. O que a gente faz com o menino? Corrige o menino. O menino esperneia. Ele fica com raiva. Ele fica com raiva dos irmãos. Não é assim? Cadê os irmãos mais velhos que estão aqui? Levanta a mão assim, os irmãos mais velhos. Os irmãos mais novos não esperneiam, ficam com raiva? Quando é menor, então... Aí fica com raiva, vai chorar. É sempre assim. Não adianta falar que não é porque é. Porque eu já fui irmão mais novo, eu ficava com raiva da minha irmã. Eu fazia também a mesma gracinha. E aí, o menino, ele faz isso. Ele esperneia, ele reclama, resmunga, fica com raiva. Menino, repete, menino. É normal. Fala, é normal. Mas não é para ser assim. Amém? É normal enquanto é menino, mas ele tem que crescer. Por isso que aqui a gente aprende, a Bíblia ensina, que o pai e a mãe, ele educa o filho para o filho crescer e se tornar uma pessoa
que ela vai ter um caráter firmado, bons princípios, vai tomar boas atitudes e não vai correr para a saia da mãe. Amém? Qual é a mulher que sonha com aquele homem frouxo, que qualquer problema que vem na frente dele, ele corre para pedir socorro, corre para a mamãe? Quem é a mulher que sonha com isso? Levanta a mão aí. Não é? Então, eu falei esses dias, eu estava lá na casa do pastor Vanderlei, conversando com ele, aí tinha uma menina lá, a gente começou a conversar, aí a menina falou assim: pastor, não sei o que está acontecendo, eu só atraio o homem afeminado. Não estou falando que é gay, amém, irmão? Homem afeminado, aqueles homens molinhos. Aí eu olhei para ela, fiz uma leitura na hora, assim, falei, então, a mulher, nenhuma mulher, irmão, quer ter que sair na pancada para defender o homem, quer? Quantas mulheres sonham em fazer isso assim? Eu quero defender o meu príncipe encantado. Não, porque elas crescem vendo o desenho, vendo a animação, e na animação o príncipe que defende a princesa, não é? Ô irmão, pelo amor de Deus, me ajuda aí. E aí esses homens frouxos só querem saber de mamãe, ninguém pode falar não para eles. Por quê? Porque o pai e a mãe não ensinou eles a serem independentes e firmes. Tudo eles querem chorar, por quê? Porque a mãe protegia, era o filhinho da mamãe e do papai. E aí isso não vai ser bom para o seu filho quando ele crescer. E aí eu conversando lá com eles, eu olhei para a menina, eu falei, ó, a menina era tipo eu ia dar um exemplo velho, gente, tipo a Xena. Quem lembra da Xena? A princesa guerreira. Se denunciou, né? Tudo velho aí, ó. Se denunciou. Então, quem não conhece a Xena? Você vai procurar na internet a Xena, princesa guerreira. Então, a mulher era, irmão, pau de dar em doido, filho. A mulher batia em todo mundo, ela voava, com as perninhas assim, ó. Era sinistra, a mulher batia em todo mundo. Só que, entenda bem, lá na sériezinha, ela achava o homem forte, valente para estar com ela. Mas isso na realidade não acontece. Irmão. Mulher forte atrai homem afeminado. Se você é forte demais, muito machona, quer resolver tudo, braba, você não vai atrair o príncipe encantado. Porque o príncipe encantado, ele quer a princesa. Amém, irmão? Pastor Calxante fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala assim, ó: quem casou com o super-homem não foi a Mulher Maravilha, irmão. O super-homem casou com a Lois Lane. Como é que é a Lois Lane? Como é que ela é? Ai, super-homem, socorro. Não é assim? É, irmão. A Lois Lane fala assim, ó: abre aí. Pelo menos se o seu namorado é magrinho, ele não tiver força para abrir o pote, irmão. Não, Vitor, tô falando para você não, fica tranquilo. Aí assim, se ele é magrinho, tá malhando, moleque tá um monstro. Bora. Já tá levantando 3 quilos na rosca. 3,5. Aí já aumentou, viu? Então, se você vê que seu marido é fraquinho, irmão, meninas, declarem fé. Amém? Semeie na vida dele. Você vai lá, ajuda ele, abre um pouquinho o pote. Aí fala assim, ó: amor, abre pra mim que eu não consigo. Aí ele vai fazer. Aí você fala: nossa, amor, você é tão forte. O que você está fazendo nele? Fazendo ele se sentir um rei. E aí o que o rei faz? Protege o reino. Mulher, as meninas que saem comigo aqui, todo mundo sabe. Quando eu saio com a Tânia, as meninas, eu não gosto que mulher carregue bolsa. Vai no mercado, infelizmente, aqui eu vejo muito. A mulher está lá com os filhos, com as bolsas, e o bonitão lá na frente andando. Só andando com a chave do carro. Deus amado. A vontade que eu tenho de dar uma coça nele, mas eu sou crente, não posso. Amém, irmão? Meninas, você não carrega a bolsa. Outra coisa, você vai prometer para mim que você vai parar na porta do carro e vai esperar. Eu não sei onde que eu estava com a Tânia, aí eu não sei onde eu estava com a Tânia. Eu estava em algum lugar com a Tânia assim, aí a gente foi entrar no carro, eu fui abrir a porta para ela entrar. A mulher olhou para o marido assim e falou assim, estava na Bulgária. A mulher olhou para ele e falou assim:
Você não abre a porta para mim, amor? Olha que coisa mais lindinha. Ai, amor, abre a porta para mim. Aí ficou esperando o cara abrir a porta. Meninas, esperem na porta. Deixe o seu namorado, o seu marido abrir a porta para você. Seja sensível, porque homem, não adianta. Se você quiser ser forte, dizer que você faz tudo, que você pode tudo, o seu marido não vai sentir necessidade de te proteger. Porque isso é instintivo. O homem, por instinto, ele defende quem precisa ser defendido. Ele protege quem precisa ser protegido. Se você disser para ele, por comportamento, que você não precisa ser protegida, pronto. Você não vai ser amada do jeito que você merece. Então, repete comigo. Eu serei amada do jeito que eu mereço. Então, rapaz, deu uma volta, né? Estava lendo sobre menino. Vamos lá. Cadê? Onde é que eu fui? Doutores querendo... Até que todos chegando, filho de Deus... Para que não sejamos de 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então você vê que existe uma cooperação de cada parte. Repete comigo assim, ó. Cooperação de cada parte. Então, existe uma operação, e existe a cooperação. A gente é um corpo constituído por muitos membros, não é? E aí eu vou fazer um exemplo que você vai entender rápido. Tem alguma coisa me coçando no nariz que eu nunca vi. Jesus amado. Não é o pólen não, que é que está fechado. E aí, eu vou fazer um exemplo aqui. Não tem uma criança... Deixa eu ver. A Ana, vem cá, Ana. Não, João tá ali. Vem cá, João. João vai ser o meu... O João. Aê! Rapaz, o cara é brabo. Como é que ele vem? Toca aí. Toca aí. Sendo criado macho, valente. Vai defender tua princesa? Viu aí? Vai defender tua princesa? Quando você tiver? Ainda. É isso aí, viu? Vem cá, rapaz, corre não. Vem cá que tu vai ser usado como exemplo. Fica aqui. Então aí, ó, viu? Ó, já tá ó, semeando uma boa nora, querendo colher uma boa nora. João, é pequenininho, não é? É fácil levantar o João? Então, olha aí o homem mais fraco que tiver aqui no meio. Quem é a pessoa mais fraca assim? Você olhando aqui no meio. Vamos ver. Mais magrinho. Vitor? Não é o Vitor não, gente. Coitado do Vitor. Vou chamar... não é, Beto treina. Vem cá, Beto. Beto é magrinho. Vem cá, Beto. Isso, olha lá, o músculo dele. Não, rapaz, o músculo dele é fortão. Ó. Pega 2 quilos. Então, Beto, levanta o João aí. Quero ver. Pega ele assim no colo. Tu consegue? Olha lá. Aí, levantou o João. Aí, ó. Muito fácil, não foi? Por quê? Uma fala... É, ruim teu pai é o touro. Uma tarefa fácil, pequena, pode ser executada por alguém, por um membro simples, não é? É ou não é? Aí agora eu vou dar outro exemplo. Quer ver? O Alan chega aqui. O Alan. João, pode ir lá, João. Obrigado. Palma pro João. Aê, brincou. Então, chega aí, Alan. Vem cá, Alan. O Alan tá aqui. Vou falar para vocês sobre trabalho. Que a igreja, irmãos, a igreja não é um grupo. A igreja é um time. Amém? Nós todos jogamos um jogo para que o time tenha um resultado. É como uma equipe de futebol. Uma equipe de futebol não é cada um fazendo o que quer. Eles jogam por um propósito em comum, não é? E aqui é assim, nós jogamos num propósito em comum. Quer ver? Alan, senta aqui nessa escada aqui. Vou facilitar a vida pro irmão. Pode sentar, qualquer degrau aí. Então, agora vai lá, levanta o Alan. Toda a força que você tiver. Vou até tirar isso daqui para a vergonha ser maior. Não, esquece o peso dele, vai. Tenta levantar o Alan, vai. Aí, ele já está derrotado antes de começar, ó.
O Alan não vai te ajudar. Vai. Então, ó. Você não tirou o Alan do chão igual você tirou o JP. Fica aí, Alan. Por que você não tirou? Falta união. Falta ajuda? Falta ajuda. Então, fica aí, Alan. O Alan vai ficar aí. Ó. Nós somos o quê? Um corpo. E aí, o Alan tá aqui, não tá? Tá o Beto. Aí eu vou chamar agora o Anderson. Vem cá, Anderson. O Antônio. O Afonso. Vem cá, Afonso. Pode sentar aí, senta aí. O Alan tá aqui. Cada um, vamos ver se a gente trabalha em equipe, a gente consegue. Vocês têm que transportar o Alan daqui até lá na minha cadeira. Vamos lá. Tá vendo? O inimigo tá dizendo que vocês não podem. Olha aí, ó. Rapaz, olha lá. Ixi, ó, não cai não, não cai não. Eita glória! Aê! Vem ela. Amém, irmãos? Porque, olha só, quando o desafio é pequeno é fácil de resolver. Um magrinho só resolve, não é? Mas, irmão, quando o desafio é grande, 4 magrinhos resolveram. Não foi? Por quê? Porque eles trabalharam em equipa. Mas se eu tivesse falado assim, ó, eu falei, todos vocês juntos vão transportar o Alan para lá. Agora se eu dissesse assim, ó, ninguém vai falar nada. Cada um faz o que quer e leva o Alan para lá. Eles iam conseguir? Por quê? Desunido, irmão. Não pode. Se eu pegar aqui, qualquer dia eu vou fazer esse exemplo. Uma vez eu fiz lá na igreja, em Campo Grande. Você amarra... Não, eu fiz aqui, eu acho. Onde que eu fiz? Foi lá? Amarra, tá um do lado do outro, aí você amarra o pé direito no pé esquerdo do outro, o pé direito no pé esquerdo do outro, o pé direito no pé esquerdo do outro. Aí eu falei assim, ó. Quando eu disser já, vocês andam. Irmão, quando eu falei já, foi todo mundo pro chão. Não consegui andar. Eu falei, por que vocês não andaram? Porque quando a gente foi andar, uma perna ficou, o outro andou com a outra, foi uma confusão generalizada. Aí eu falei, vocês não andaram porque vocês não estavam em unidade. E aí quando eu falei, fulano, você vai andar com a perna esquerda. Ciclano, você vai andar com a perna tal. E eu coordenei a forma com que eles iam dar a passada, eles começaram a andar. Conseguiram andar. Por quê? Porque, irmão, a igreja ela é um organismo vivo que ela precisa trabalhar em coordenação e em equipa. Nós somos um time no propósito de vencer aquele que quer derrotar a gente. Aquilo que tem na nossa vida não é só para a nossa vida. Amém? Porque a gente aprendendo a trabalhar, a viver em unidade, nada que vier contra nós vai conseguir nos vencer. Nada que se levantar contra mim e a sua vida vai conseguir apagar o brilho do Senhor sobre a nossa vida. Porque o nosso coração tem que estar em unidade. Por isso que eu preguei em alguns dias, eu não sei quantos domingos eu preguei, estou falando na expedição, acho que uns 3, não é? Domingo passado eu falei sobre a árvore. Passado? Retrasado. Falei sobre a árvore. Irmãos, se a gente não cultivar aquilo que é bom, as coisas vão morrer. Por isso que a gente tem que deixar a amargura de lado. A gente tem que deixar a falta de perdão de lado. A gente tem que deixar... porque assim, a gente tem mania de... A gente não, as pessoas. Tem mania de só se relacionar com as outras pessoas de acordo com o comportamento que a gente gosta. Ai, fulano, eu não gosto muito de fulano. Eu não sei, não bate muito. Irmão, na igreja não tem que ter isso. Às vezes você vai ter que trabalhar com alguém que você provavelmente tem uma dificuldade em... Eu estou tentando lembrar como é que se fala isso em português de Portugal para poder... Que você tem afinidade com ela. Você às vezes não vai ter tanta afinidade com algumas pessoas, mas você vai trabalhar com essa pessoa por quê? Porque é o propósito dela trabalhar no mesmo lugar que o seu. E geralmente, na área da criação, existe um pouco desses conflitos. Por quê? Porque geralmente as pessoas que trabalham muito com a mente,
os gênios, eles têm um pouco de dificuldade de relacionamento. E aí quando você bota um gênio para trabalhar com alguém que é de relacionamento, o de relacionamento sofre. E também, quando você tem a área dentro da igreja de trabalho braçal, área que precisa de dinamismo, você também tem um pouco de atrito porque as pessoas ficam quentes. Irmãos, isso é fisiológico. No inverno as pessoas estão mais calmas. No verão as pessoas estão mais... É ou não é? Mais agitadas. Por quê? Porque o calor agita o corpo. E aí quando você começa a trabalhar, fazer as coisas, as pessoas ficam agitadas. Aí às vezes um irmão fala meio atravessado com o outro, nem percebe. O irmão está aqui ajeitando a cadeira, não sei o que, tira essa mão daí da cadeira, menino. A pessoa, mas por que fala assim desse jeito? Irmão, a Bíblia ensina que se um irmão falou assim com você, se você tem alguma coisa com seu irmão, e você tiver para ofertar, você tem que, antes da oferta, deixar a tua oferta no banco, ir lá e falar com o irmão, irmão, me perdoa, irmão. Rapaz, foi aquele dia lá, você falou comigo, eu fiquei chateado, porque, irmão, o errado está quem ficou chateado, sabia? Segundo a Bíblia, quem fica chateado está mais errado do que quem chateou. Porque quem chateou agiu como menino e nem sabe. A responsabilidade é do maduro de não ser menino. O maduro é que tem que ter uma atitude correta, não menino. E tem gente querendo cobrar de menino uma atitude de maturidade. E aí o que a gente faz? Se você é maduro, viu que aconteceu algo, você vai se sujeitar e aí vai lá e vai pedir perdão para fulano. Irmão, me perdoe, porque eu fiquei chateado com você por conta de tal coisa, mas eu errei, você me perdoa? O irmão vai olhar para você e falar assim, rapaz, você me perdoa também, cara. Eu nem percebi isso aí. Eu tinha um amigo que eu toda hora ficava com raiva dele, brigava com ele, e aí quando eu ia falar com ele, que o pastor fazia eu ir lá pedir perdão para ele, Deus amado, quantas vezes eu falei isso já, e aí eu ia lá, ele nem sabia que tinha feito algo de mal para mim. Que ele tinha me chateado. Amém, irmãos? Nós temos um propósito extraordinário para cumprir. A gente não vai deixar carnalidade atrapalhar. A gente não vai querer fazer sozinho coisas que, se a gente fizer em grupo, a gente vai fazer muito melhor e mais rápido. E vai ser mais fácil. Por isso que eu falei, tu quer fazer o quê? Tu quer viver na bênção ou na força? O Beto foi levantar o ala aqui, quase botou as tripas para fora. Ficou vermelho igual um camarão cozido. Ficou igual um tomate. Bracinho tremendo assim, para levantar o ala. Mas aí, tu fez a mesma força para levar ele lá com todo mundo? Não fez. Amém, irmãos? Vamos escolher fazer com todo mundo que é melhor, não é? É mais fácil. Fala comigo assim, ó, com ajuda é mais fácil. Nós fomos criados para andar em união, em unidade. União e unidade. Está unido e está unido aqui. Unido de corpo e unido de mente. No mesmo parecer, na mesma disposição mental. Amém, irmãos? Deus é bom e é bom em todo tempo. Agora também me cabe fazer a ceia hoje. Hoje é dia de ceia, domingo de ceia. E aí, mudando o clima. Amém? Vou só orar com vocês. Você pode ficar de pé. E aí, a gente tendo a oportunidade hoje de cear, a ceia é uma ótima oportunidade para a gente pedir perdão. Irmãos, às vezes você nem precisa falar assim, me perdoe. Mas só no fato de você até o irmão trocar a ceia com ele, isso já quebra muita coisa. Amém? Hoje a gente vai fazer diferente. Pronto, hoje vou resolver esse negócio hoje. Vamos orar. Pai, te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós entendemos que a bênção ela é derramada na unidade. Nós vamos andar em unidade em todo o tempo. Nós vamos, Pai, viver segundo a tua palavra e vamos colher o fruto, Pai, a bênção derramada sobre a nossa vida. Muito obrigado, Pai, pelo nosso coração ajustado e por cada um de nós andando, Senhor, de forma, Senhor, concernente ao propósito que o Senhor tem para nós. Vamos ser um sucesso em tudo aquilo que a gente colocar as mãos. Obrigado pelos meus irmãos entendendo que muito melhor é dar, muito melhor é se doar do que receber. Em nome de Jesus, amém e amém.